Boa noite! Olá, pessoal! Parece que o meu grande aluno, meu aluno preferido, não, todos são preferidos, Taleco. Grande Thales, já estás presente nessa live de hoje, Thales. Engenheiro Thales, é muito bem pensado, Thales, eu sempre vou te associar ao teu TCC, que foi sobre um trabalho que tu fez sobre variações da temperatura dentro das misturas asfálticas compactadas. E, por sinal, ontem, muito interessante, eu estava com o meu super mentor, engenheiro Orisvaldo Guerra, e nós estávamos olhando uma camada faixa C com polímero sendo aplicada sobre só um pouquinho que temos uma visita aqui querendo fazer arte. Não, aqui não. Vai para lá. Pronto. Sobre um PMUQ, na verdade foi uma mistura densa, tá? Ele chega, digamos assim, ele está numa faixa mais grossa que um binder, mas ele ainda assim estava um pouco mais fina que o antigo PMUQ que a gente usava. Mas uma mistura grossa densa, tá? Tem alguém muito sapeca aqui hoje. Mas enfim, eles estavam compactando essa massa, uma camada de 5,5 pronta, ou seja, devia estar sendo lançada com 7,5 de espessura, num dia quente, uma massa que chegou a 165 graus, Thales, lançada sobre uma que tinha recém sido executada umas 3 horas, 4 horas antes, ou seja, eu medi a temperatura da camada embaixo, ela estava em torno de 85 graus, ou seja, muito quente ainda, não tinha resfriado, e aplicada a nova em cima. E o que aconteceu? Deixa eu ver como é que está o YouTube aqui. Já tem um pessoal entrando ali também. Eles começaram a usar um CA25, assim, para quem conhece o CA25, é um rolo normalmente utilizado para compactar bases, é um rolo grande, largura de 2,20, se não me engano, pesado, de 25 toneladas, de carga dinâmica, e eles estavam compactando com a vibração essa mistura asfáltica, e daqui a pouco, quando a gente começou a observar, ela começou a trincar e a correr. Aí rapidamente a gente mandou ele parar, mandei vir um rolo de pneus para tentar tirar, e a mistura estava dançando. Cada vez que o rolo de pneu passava, ela se amoldava, e a temperatura já tinha caído para 125 graus, e ainda assim a massa estava quase fluida. E foi uma coisa bem interessante, Thales. E deixa eu ver se já tem alguém mais me assistindo. A mistura, na verdade, deve ter sofrido sobrecompactação, pessoal do YouTube aqui também. Mas esse é só um prólogo, tá, pessoal? Deixa eu revisar aqui umas coisas com o YouTube. Pessoal, vamos lá, para todo mundo voltando aqui agora, hoje, nessa quarta-feira, dia 9, eu estou começando uma série para relembrar aqueles bons momentos desse ano que passou, mas sempre às quartas-feiras, às 20h30 de noite, um horário mais tranquilo, eu vou fazer lives, cujo objetivo dessas lives, além de trazer sempre uma informação técnica baseada no conhecimento da prática, o que eu quero também, talvez, dessas lives, agora no fim de ano, e muita gente já terminou as aulas, as faculdades, algumas nem começaram, trazer informações para ajudar principalmente os engenheiros mais novos, recém-formados, que nem é o caso teu, Thales,
E também tentar, para os estudantes que já estão ainda na faculdade, pensando qual caminho seguir, e eu gosto de fazer propaganda da área que eu atuo, que é a construção pesada, falar sobre pavimentação de rodovias, de aeroportos, de pisos e pátios industriais, que é a minha área de atuação, é essa que é o meu objetivo, é trazer toda essa minha experiência prática para vocês, tá? Pessoal do YouTube também, esse conhecimento de vivência já de 30 anos. Então eu vou fazendo sempre trazer informações que sejam, como é que eu vou dizer, importantes, tá? Sobre o conhecimento da pavimentação da prática. Eu considero isso importante, tá? E é meu intuito sempre falar sobre isso, tá? E eu quero falar por que desse conhecimento com ênfase na pavimentação. Eu vou sempre abordar assuntos inerentes a esse aqui. Hoje a minha proposta vai ser sobre a TR. Daqui a pouco eu já vou trazer alguns tópicos que eu quero falar sobre isso, tá? Lembrando então que estas lives das quartas-feiras às 20h30 serão para os engenheiros civis e estudantes que conhecem, ou mais importante, os que ainda não conhecem, né, a área da pavimentação, que lembrando que ela engloba implantar, recuperar, fiscalizar, projetar, fazer consultoria em todas as rodovias, as pistas dos aeroportos, os pisos e pátios industriais, certo? Tá, e a minha ideia sempre é, com isso, mostrar que é um belo ramo da nossa engenharia civil, né? Um nicho muito promissor, tá? Vale a pena investir teu tempo para tu te qualificar, oferece inúmeras oportunidades no Brasil, fora dele. Eu já fiz trabalhos fora do Brasil, tá? De repente tu gosta de morar, de viajar ou quer ter experiências fora do Brasil. Tenho colegas que já trabalharam fora do Brasil. Gente, sempre a carreira é sempre muito cheia de oportunidades. Tá? Nós temos que sair do óbvio, pensar fora da nossa caixa. É uma atividade muito vinculada ao setor público, tá? E bem diferente do ramo da construção civil. Por que todos optam na engenharia civil? Quem começa a estudar na engenharia civil pelo ramo da construção civil, construir prédios e casas, né? E, gente, como é que nós vamos construir a nossa infraestrutura? Contribuir com o desenvolvimento do comércio da indústria, fazendo ótimas rodovias para o escoamento dos nossos produtos brasileiros de uma forma bem mais segura, econômica e eficiente, certo? Então é isso que o engenheiro que trabalha com a pavimentação faz, tá? Ele contribui enormemente para o progresso do país. Era o lema da década de 70, lá do tempo dos militares, né? Ordem e progresso, e o Brasil em 10 anos, e tinha uma série de musiquinhas até daquela época, com essas obras todas. E, gente, e ainda tem vamos falar agora também, inclusive, de salários, tá? Porque a média salarial dos engenheiros do ramo da pavimentação muitas vezes é superior ao da construção civil, tá? E sempre pensando e lembrando, os investimentos da construção civil, e principalmente do ramo de infraestrutura, estão com muito crescimento. Esse ano passado, por incrível que pareça, nós tivemos muito serviço. Não parou o nosso setor, tá? Nem o rodoviário, nem o aeroportuário. Tanto que amanhã vem o presidente inaugurar uma obra grande aqui no Rio Grande do Sul, uma ponte grande. Semana que vem o governador do estado vai acompanhar também uma inauguração, liberação de um tráfego, de uma duplicação grande aqui no nosso estado. São obras grandes que tiveram desenvolvimento nesse estado, né? E, então, investir em infraestrutura é muito importante para garantir o crescimento econômico. A gente tem uma série de estudos, estimativas de associações da ADIB, por exemplo, que mostram que os investimentos previstos para esse ano que passou eram de 143 bilhões, tá? 1,87 do PIB. Esse é um número médio, tá? Em 2020, esse ano que passou, teve um acréscimo ainda de 12 bilhões nos investimentos, um aumento de 9%. Tá? Isso são fontes confiáveis que tu pesquisa na internet.
que eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser conhecer. Tá? E no setor rodoviário, por exemplo, a carteira de projetos hoje, a carteira existente, já abrange 18 mil quilômetros, incluindo muitas questões das concessões, tá? E os investimentos que estão previstos. Já tem em carteira 150 bilhões previsto. Tá? E isso vai gerar 150 bilhões para tu consumir isso, mais de 2 milhões de empregos. Só nos contratos de concessão, gente. Tá? Isso é importante, isso são dados reais de contratos já existentes, tá? Que tem que ser cumpridos. E então é um investimento grande. Tá? Nessa nossa... Uma das últimas rodadas de concessões aeroportuárias, por exemplo, que todo mundo está vendo o que está acontecendo com os aeroportos, apesar do problema das restrições a operações nesse momento aí, mas são 3 bilhões de investimento, principalmente, por exemplo, isso aqui só na região sul, nos 3 estados do sul, cara, estou falando bilhões aí para atender nos aeroportos aí, 13, 14 milhões de passageiros aí, quinta. Tem quedas, os números estão diferentes hoje, mas 10 milhões com certeza o ano que vem vão circular pelos aeroportos, tá? Então, gente, tem muito investimento sendo feito em aeroportos. E são obras que geram também uma mão de obra, necessitam de uma mão de obra muito grande. Tá? 6 bilhões, 7 bilhões de investimentos aí que vão gerar aí mais de 100 mil empregos no Brasil inteiro. Tá, gente? Isso são informações que tu busca na internet para confirmar. Nós vamos deixar tá. no YouTube e depois, vamos... mais tarde. E... Entre hoje e amanhã eu coloco no YouTube. Essas pesquisas aí nós vamos deixar os links aí, caso alguém queira ter uma informação mais clara disso lá no YouTube, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal, com esta medonha carteira de projetos. Isso são carteiras, pessoal, são contratos já assinados que invariavelmente serão cumpridos, tá? E espera-se, então, que com toda uma agenda aí de reformas aí que se pretende o ano que vem, tem muitas privatizações previstas, né? Então, todo esse investimento que acaba caindo com muita força na infraestrutura, porque ela tem condições de te dar um retorno, contribui muito com o crescimento pós-pandemia, com certeza, tá? Para nós voltarmos para a normalidade. Então, pessoal, assim, vamos lá, vamos acreditar que nós vamos ter muito serviço. Ó. A área de pavimentação, ela engloba muito mais do que isso que eu citei aqui em cima. Tá? Eu falei da pavimentação em rodovias, em aeroportos, também a construção de novos pátios industriais e tudo, com certeza vai atender em função de uma demanda que mudou em função da pandemia, mas não quer dizer que parou, tá, gente? Então, gente, esse é um ramo que tu tendo um bom conhecimento da prática, tu vai conseguir alcançar bons resultados, com certeza, tá? E o que tu está esperando para optar pelo nosso ramo da construção pesada dentro da engenharia civil? Então, gente, vem comigo, eu vou pegar vocês pela mão e vou preparar vocês para o mercado de trabalho. Tá? Aqui é muito promissor. Tá? Então, vamos lá, pessoal, todas as quartas-feiras, aí, a partir de hoje, tá? Às 20h30, a gente tem esse nosso encontro. Tá? Lembrando, gente, que a partir de hoje, vamos ver como é que vai ser a última semana só, que sempre é aquela semana mais no meio do Ano Novo e Natal. Mas, enfim, gente, eu estou sempre à disposição, lembrando vocês aí, para perguntas, quem quiser fazer perguntas aí ao vivo, aproveita aí, porque hoje é uma live. Live significa vivo. Eu queria falar de ATR, tá? O afundamento de trilhas de roda, tá? Que eu acredito que todo mundo saiba o que é isso, né? Basicamente, tu tem a pista, opa, já desenhei mal aqui, uma pista boa de um lado e a outra, por alguma razão, ela tem ou seja, eu até achei umas fotinhos bacanas aqui, vou mostrar para vocês. Nós temos o famoso afundamento de trilha de roda. E até estava achando aqui, porque isso aqui... Posso só comentar alguns comentários? Já tem comentários? Oba, beleza.
Martim está dizendo, verdade, trabalho em uma empresa de pavimentação este ano, foi excelente. O maior crescimento da empresa em 11 anos. Em 11 anos, olha só, hein, tu vê como foi um setor que felizmente se manteve bem mais ativo que outros setores nesse ano, tá, pessoal? Foi, realmente eu concordo com o Martim, com um aspecto da atividade da construção pesada. Está comentando exatamente o que estava falando, né? O Diogo está dizendo, e as Diogo. concessões têm um cronograma de investimento rígido. Sim, Diogo, assim, vamos lá. Eu espero, sim, que esses cronogramas sejam mantidos. Eu acredito que a evolução dos contratos dessas últimas concessões deve de ter conseguido estabelecer padrões mais rígidos para atendimento das premissas do contrato, que são principalmente aquelas obras complementares, aqueles serviços de manutenção, talvez exigências de níveis para nós engenheiros importantes, que é principalmente o IRI, que é o que significa o conforto, né? E quando tu fala em IRI, tu já começa a encaixar um pouco sobre o que eu quero falar do afundamento da trilha de roda e também a questão das benfeitorias para melhorar a trafegabilidade, né? E honestamente, o que eu estou vendo nas concessões aqui, desse momento que eu estou vendo, é que as empresas estão investindo muito, muito mesmo. Me parece que as exigências e os cuidados para atendimento dos cronogramas, dos serviços previstos nas concessões, parece que está sendo mais rígido, assim, as empresas parece que estão tendo mais cuidado para realmente cumprir. Isso é muito bom, tá? É muito bom mesmo, tá? Eu estou, nesse momento, tentando ver se consigo entrar nas obras de ampliação do aeroporto aqui em Porto Alegre. Ultimamente, nos últimos anos, o acesso às obras é muito difícil em questão da segurança, mas vamos ver se eu consigo. E as obras de concessão a gente passa, eu tenho visto escassez de fresadoras, às vezes é difícil de conseguir uma fresadora para fazer serviços, tá, pessoal? Porque tem realmente muito investimento sendo feito. Inclusive, quem acompanhou um pouquinho algumas minhas últimas postagens, tanto lá no Instagram que eu fiz, como no Telegram, eu coloquei algumas postagens sobre microfresagem, tá? E nessas microfresagens que a gente fez numa rodovia, como vocês sabem, normalmente a espessura máxima de microfresagem é em torno de 3 centímetros. E dos aspectos que nós conseguimos melhorar justamente foi o ATR, a trilha de roda, o afundamento, que é gerado por várias razões, que eu sei que vocês praticamente todos sabem. Basicamente, é a carga de caminhões que gera o afundamento na trilha de roda. Praticamente, nós temos uma rodovia, para quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul, que o tráfego de carga pesada é controlado, ou seja, só com autorização muito especial, então realmente não se vê caminhões trafegando normalmente na rodovia, principalmente a carga de longo curso. Ela tem 30 anos, esse pavimento. Vai lá no Instagram e no Telegram, porque tem lá as postagens que eu fiz sobre esses serviços, inclusive tem vídeos, depois dessa live. E falando lá, mostrando do serviço de microfresagem, que é muito bacana. O objetivo ali é tirar uma exudação. Eu estava mostrando para vocês, isso aqui agora, até há uns 3 meses atrás, eu perdi um tempinho ali, algumas horas, para comprar uma régua de alumínio. Então eu peguei um perfil deixa eu me lembrar, eu estou com uma régua de 1 metro e uma de 3 metros agora de alumínio, que é justamente para poder medir as deflexões. Existe a régua que tu faz medições daí para projeto, né, a treliça, né, ou régua que tu usa para medir o afundamento da trilha de roda, certo? Mas quando eu estou em dúvida se um serviço tem algum problema, eu uso essa régua que nós compramos, a gente coloca em cima. Gente, isso é muito importante em juntas de construção, a junta longitudinal. Essa aqui, ó, aonde vai a vibra-acabadora, já vou falar um pouco para você sobre isso. E também sobre deixa eu ver meu tempo, já está passando. E
também para transversal, ou seja, tu pode usar tanto na junta de trabalho, a longitudinal, para ver se o pessoal não está dançando com a vibroacabadora na hora de começar uma faixa de trabalho nova, né, uma frente de trabalho nova no outro dia, e também porque daí é que o carro sente. Então a junta transversal, ou seja, quando tu mede a régua na longitudinal, é quando tu vai ter a verificação do IRI, do conforto, e tu medir transversalmente, que nem é o caso que está aqui a linha vermelha, para tu verificar se já tem alguma deformação. É interessante essa rodovia que eu falei, tem 30 anos, ela não tem deformações transversais, por isso nós fizemos uma microfresagem para remover uma camada exudada. Tá, foi uma boa solução, deu uma textura bem rugosa, a microfresagem ela mais arranha do que retira, foi feito com 0,8 milímetros, com uma fresadora 2000, Wirtgen, tá? A fresadora grande, então é desejável, e eu nem sei se tem tambores para fresadoras 1000, certo? É bom que sejam as fresadoras grandes para que o serviço fique como nivelamento também. E até vou falar sobre a microfresagem na próxima quarta. Já vai ficar esse assunto aí, porque ele está bem aflorado. E, então tá, gente, o afundamento gerado por ação das cargas, certo? Aqui aonde passa as rodas. Invariavelmente é a carga de caminhões. Sempre, tá? Moto e carro praticamente não geram um afundamento de trilha de roda, em praticamente nenhum tipo de revestimento. Tratamentos superficiais, por exemplo. Se vai ter tráfego só de carro, esquece, não vai ter problema nunca. E, gente, o nosso problema das trilhas de rodas, gerados, por exemplo, um dos meus alunos do curso do Método 80-20 me reportou que há uns meses atrás, a Polícia Federal, lá no norte e nordeste do Brasil, reteve um caminhão de carga, na verdade um bitrem, que estava com 48 toneladas acima da carga, ou seja, a carga legal dele gira em torno de 50 toneladas. Com o peso do caminhão junto, ele estava praticamente com 98 toneladas de carga. E nada no Brasil é projetado, e estruturalmente um asfalto, um CBUQ, tem dificuldades, ou não sei se suporta uma repetição muito insistente desse tipo de carga. Lembrando, normalmente o afundamento de trilha de rodas, ele está relacionado também com trincas, tá? Porque hoje o que acontece? O nosso método novo do DENIT, de dimensionamento do surfista Medina, determina basicamente os estudos da fadiga, o módulo de resiliência e o flow number, que é o afundamento da trilha de roda. São os dois objetivos que não se quer ter numa superfície de rolamento. Tá? Porque ambos, a trinca vai te gerar dano, penetração de água e buracos muito rapidamente, né? E o afundamento da trilha te gera a famosa aquaplanagem, né? Que causa os acidentes. E, gente, eu estava pensando, o que pode ser, além do excesso de carga, será que, por exemplo, não chega a ser um afundamento da trilha de roda, mas eu estava me ocorrendo, justamente quando eu estava pensando na microfresagem, uma decisão que a gente tomou no campo. Questão de bom senso, gente. Experiência na prática. Quando a gente fala em aquaplanagem, tá? E que é a principal consequência do afundamento do ATR, é a aquaplanagem. Tá? Porque aqui vai se depositar água, o carro perde o controle, e só quem nunca andou numa estrada num dia de chuva sabe. Eu já tive várias ocorrências, escapei por muito pouco de algumas delas, por questões de centímetros, em função de veículos que perderam o controle em função de aquaplanagem em poças de água. E nem sempre só em trilhas de rodas, mas principalmente essa. Uma questão, por exemplo, dos revestimentos frios. O micro, por exemplo, esse hábito de em pistas muito largas. Eu estou falando também em pistas simples, mas daí tu não gera o problema da aquaplanagem. Mas em pistas simples, quando se começa, pistas duplas, aliás, ou seja, pistas com 4 faixas, quando faz a sobreposição
usando a mesa distribuidora com 3,5 metros, então tu tem uma pista com 7, aqui no meio tu faz uma distribuição, o que costuma acontecer é, vou trazer essa linha vermelha para cá, aqui ó, esse remonte aqui ó, puta que essa caneta tá fraquinha, aí imagine que 3, 4 anos depois faça outra camada de micro, daí essa aqui vem aqui, essa aqui vem aqui, ó, mais alto ainda. O que que acontece? Aqui, ó, acumula água. Aqui. Eu já demonstrei isso em vários vídeos que estão lá no meu canal do YouTube. No YouTube. Então, gente, o afundamento, então, basicamente é gerado sempre por excesso de carga. Isso não tem outra lógica. É carga pesada e muito normalmente excesso de carga. Infelizmente, por mais que rodovias que têm controle de carga, normalmente não é tão comum de tu ver um afundamento em rodovias mais simples, vicinais, onde normalmente aparece. No caso aqui também nós temos uma outra questão que gera o afundamento, o ATR. Eu vou mostrar essa foto desse relatório para vocês aqui, ó. As duas fotos. É bem claro, elas estão bem espelhadas na trilha de roda. Ou seja, aqui a mistura com pouca... Deixa eu mostrar aqui para o YouTube. Aqui, ó. Tá? Os dois espelhamentos indicam de maneira bem clara que essas misturas estão exudadas, ou seja, elas estão sem vazios. O asfalto já começou a subir para a superfície. Houve deformação plástica, ou seja, o afundamento da trilha de roda, e prejudicados mais ainda por essa superfície alisada. Então imagina o risco de aquapanagem nesses casos aqui. E, gente, isso é importante a gente falar, porque essa semana um dos meus alunos estava me questionando sobre uma mistura que foi apresentada, uma proposta de mistura com teor de vazios de 2,8, uma mistura praticamente faixa C do DENIT, que é a mais comum que nós conhecemos, uma mistura densa, com 5% de areia e 5% de teor de CAP 50-70, com 2,8 de teor de vazios. Ele me perguntou o que eu achava dessa mistura. Eu fui obrigado a perguntar para ele se ela já tinha exudado, né? E ele, mas não executaram ainda. Sim, mas ela já deve estar exudando antes de executar, porque qualquer descuido numa mistura dessas, ela fica sem vazios e um pouquinho de calor, e um tráfego excepcionalmente um pouco mais pesado, batata, zerou os vazios, o asfalto vai subir, é 100% certo que vai subir e sobe, tá? O CAP aqui no Brasil, com o nosso sol, ele sofre muito, tá? Todo mundo conhece isso. Acho difícil alguém que nunca tenha trafegado numa rodovia com esse tipo de aparência aqui, né? Um espelhamento, uma trilha mais lisa, né? E deformações que inclusive às vezes dificultam o controle do veículo. Gente, e infelizmente a única maneira de tu combater esse tipo de problema assim, principalmente quando exuda, que é pior ainda, seria fazendo uma, como é que eu vou dizer, tem que remover, tem que fresar, remover essa camada. Tu simplesmente colocar outra, o risco de continuar a deformação, a camada de baixo trazer. Então esse é um problema. Eu diria que hoje é melhor tentar errar para menos, tá? Começar a trincar, a mistura começar, tá? Se ela não tiver deformações, mas começar a se desagregar um pouco, ter trincas, tu ainda então mantém ela como uma camada de binder e executa uma nova camada em cima. Agora, se ela se deformar, que nem essas aqui, por excesso de CAP ou falta de vazios, ou enfim, exudando, a solução de recomposição é bem mais cara e difícil, porque fatalmente vai ter que fresar, ou seja, remover essa camada. E então, pessoal, assim, afundamento de trilha de roda, isso é o cuidado que todo engenheiro que vai começar a trabalhar com pavimentação, eu resumo em dois quesitos, duas condições, tá? Que é, deixa eu dar um espacinho aqui bem simples. Controle da carga. Sem isso não há o que fala.
o que se tecnicamente consiga resolver. Então tá o controle da carga e sim o processo construtivo da mistura. Então, cuidado com a mistura. Quem tem me acompanhado e quem não me acompanhou ainda, convido a entrar lá no meu Instagram, seguir as várias postagens que tem vídeos também. Nós estamos usando agora o Gap Graded, aquela mistura faixa descontínua, tá? Gap descontínuo, graded, né? Que é uma mistura densa, mas com uma descontinuidade, e tudo que nós estamos observando, tanto da execução do Gap Grade, como também nas nossas pistas aqui, que nós estamos concluindo e liberando agora o tráfego. O asfalto de alto módulo, tá, que é o asfalto duro, mesmo quando há sinais de espelhamento e exudação, não houve deformação ou afundamento da trilha de roda. Certo? Então, existem misturas, que fique bem claro, que têm condições de suportar melhor esse tipo de solicitação. Lembrando que daí também são misturas com asfaltos ou melhores ou asfaltos modificados. No caso, o Gap Grade realmente foi executado com o AB8, né? O asfalto com adição de borracha. E já o asfalto de alto módulo, ele não é modificado, mas a composição química toda dele teve um resultado muito positivo em termos de suportar tráfego lento, pesado, em dias quentes e até com um pequeno sinal de espelhamento, sabe? Ou seja, um mastic que chegou a subir um pouco na mistura, mas assim, tudo que a gente mediu não houve deformações plásticas transversais, ou seja, não teve afundamento da trilha de roda. Foi e tanto não teve porque ele foi executado em cima de uma camada de 24 de CCR, que absolutamente não tem, não sofre ATR como base, em hipótese alguma. Tá, é uma placa praticamente de concreto de 24 centímetros, CCR, não BGTC. Concreto compactado a rolo, ele é muito mais resistente e funcionou muito bem. Então, gente, vamos lá para nós cuidar dos nossos ATRs, o controle de carga. Sem isso aí, tudo que nós fizermos como engenheiros, praticamente não vai ter condições de evitar, né? O cuidado com a mistura, evidentemente, existem misturas que conseguem combater melhor esse tipo de problema. Tem várias soluções para isso, mas poderia falar sobre a conversação e manutenção de faixa de domínio. Olha, tá, vamos lá. Sim. Eu gostaria muito de saber. Amanhã eu vou percorrer com um diretor do órgão estadual aqui alguns trechos, tá? Eu não sei se nós vamos conseguir. Eu acabei de ter informações que uma empresa assim contratou uma equipe que tem feito um trabalho bem exemplar em termos de manutenção de faixa de domínio. Eu já fiz lives falando sobre isso, especificamente sobre isso. Tá? No Conexão Pavimento, lá no YouTube, que é a playlist da Conexão, não no 8 da manhã, mas no Conexão, tem uma hora lá que eu acho que eu falo bastante sobre aspectos que eu considero importantes na manutenção da faixa de domínio. E, Pedro, ela é importante, ela é muito importante. Pode até falar de novo, né? Por questão de segurança, para evitar aquele crescimento absurdo do mato. É muito comum, hoje em dia, a gente ter o gabarito fechado. E eu sei que isso é porque a minha empresa está fazendo levantamento para que o órgão possa emitir as autorizações de tráfego especiais de trânsito, porque, infelizmente, os caras querem passar com os caminhões, só que quando vão lá, os caminhões não passam na rodovia. Tá? Então, tudo isso é importante, a manutenção e sempre foi um problema grave. Quando eu estive em 2011 na Bahia, na 101, nossa, eu me assustei, eu sei que lá já foi recuperado, mas o acostamento era inacessível, só andava em cima da pista, e não só lá, nós temos casos aqui
Acho que voltou. Não, não voltou. Tem que voltar porque... Está informando seguidores. Pelo 4G. Isso aqui... Deixa eu ver, nem vi que horas são. Já passou o tempo. Aí tem... Responder isso aqui. Ah, é outra pergunta eu botei ali, né? Tá no print lá. Aquele... Não, o Elias está aqui. Essas aqui eu já respondi. Tá. Será que entrou? Vamos ver se alguém está ainda ligado. Senão, Quem? tá, gente? Responda. Olha só quem está aí. Tá chamando, pessoal. Pois é, Bondan. Falando, né? Já que tu tá aí, não pode dar tiro na tua casa, treinar. O que eu ia te dizer? Eu tô falando de ATR hoje, tá? Um pouco, Bondan. E óbvio que a gente acaba sempre trazendo para nossa grande obra, né? E eu acho que tu vai concordar que o ATR, que é o afundamento sem controle de carga, eu acho que é a função número 1. Não adianta nós fazer a nossa melhor massa, fazer o melhor trabalho do mundo, que se passar 10 diabos carregados de tora de madeira até o raio das coisas, não tem o que a gente faça de serviço bem feito que suporte isso. Dizer que não dá que dá para executar, dá, né, Bondan? Assim, ó, a princípio, gente, eu estou falando com o engenheiro, vou te contar, acostumado a chamar de Bondan, travou meu nome, que é um colega que tem atuado junto com a gente, Cristiano Bondan, sobre... nós estamos tendo, sim, a oportunidade, tanto ele como eu também, de executar vários revestimentos móveis. E, por incrível que pareça, a utilização, e eu volto daí a entrar no assunto número 2, tá, o cuidado da mistura, é que realmente a gente tem tido muito pouco problema com ATRs, ou seja, com afundamentos de trilha de roda nos trechos. Evidentemente que as misturas são projetadas para suportar esse tráfego, todas elas são modificadas com polímero, e em especial a da superfície, que é que realmente assim, poderia representar maior visualmente o problema do afundamento da trilha de roda, que é o gap graded, né? Ele estruturalmente ele se comporta muito bem em função da composição granulométrica dele. Ele é uma mistura densa, ele lembra, digamos que talvez um mini SMA, tá? O Stone Matrix Asphalt. E então ele tem tido um desempenho muito bom. E eu fico assim satisfeito. A gente teve problemas de afundamento de trilha de roda na nossa obra em função, daí sim, de um afundamento da subbase, que foi um concreto fragmentado. Ele teve uma acomodação, a gente controlou com viga. Quando a acomodação, as leituras de viga se estabilizaram, a gente executou o trabalho em cima e perfeito, nada de trilha de roda. Tá? Pedro. Tá, o Pedro que tinha nos perguntado sobre a manutenção de faixa de domínio, que é Pedro, isso é tão interessante, Pedro, que até a nossa empresa também tem feito um trabalho, além da preservação da faixa por questão de segurança, segurança de trânsito, no caso dos gabaritos, da visibilidade das placas, né? Eu posso trazer aqui para vocês, mas, enfim, qualquer rodovia com pouca manutenção, as placas ficam tapadas por mato, ficam muito sujas, por causa de dias de chuva, a fuligem começa a cobrir, o refletivo das placas começa a não funcionar de noite. Gente, tem regiões do Brasil, a região de Joinville, que chove muito, é medido lá, assim, existe o tal do capim-elefante, o crescimento dele medido chega a alcançar 3 centímetros por dia. Em 10 dias tu tem 30 centímetros, em 20 dias tu tem 60, em um mês tu tem 1 metro de altura já. Então se a placa está ali com uma altura de 1,70 m, ali em 2 meses ela está coberta, se não fizer uma roçada, por exemplo. Tá? E era bem comum isso, sabe? Então a manutenção, nós vamos falar isso
Eu abordo isso numa live, eu posso trazer bastante coisa interessante, não só sobre a manutenção, mas por que ela pode também ter um retorno financeiro. Tá? E eu vou falar sobre isso, eu faço uma live sobre faixa de domínio, tá, que o Pedro pediu. O Elias também fez uma perguntinha já bem mais complexa. Da manutenção viária, falar sobre custos de manutenção. Elias, o custo de manutenção, digamos assim, como é que eu posso dizer? Ele tem uma lista de condições, cada projeto é um projeto, tá? O custo de manutenção depende de dezenas de fatores, tá? Da condição que é a rodovia, do tráfego, da tipo de lugar, por exemplo. Vou citar bem fácil a dificuldade que é um custo de manutenção. Oi? Pedro mora em Joinville. O Pedro de Joinville? Então o Pedro sabe o que eu estou falando, né, Pedro? Pessoal, só voltando aqui sobre a questão da vegetação que cresce muito. Joinville é um dos 5 lugares que mais chove no mundo, tá? E tem uma precipitação constante por causa da Serra do Mar ali. É uma cidade que chove realmente bastante. Eu gosto muito de lá, já trabalhei várias vezes em Joinville. E principalmente no aeroporto, mas também na BR-101, na BR-280. E então eu conheço bem a região ali. Mas voltando para o Elias, dos custos de manutenção. Elias, tu pode pegar... Olha, isso é muito fácil. Se tu pegar... Eu vou tentar trabalhar um pouquinho aqui na questão que eu conheço muito bem, que é o do nosso estado. Eu poderia falar de Joinville também, mas deixa eu falar aqui. Nós temos a maior faixa litorânea contínua do mundo, aqui no Rio Grande do Sul, que é a praia nossa aqui, litoral, que é uma cancha reta. Quando tu começa a ter 40 km, 50 km de afastamento do pé da serra, tu começa a ter um microclima, já um pouco diferente. Muito vento, menos chuva, muita areia. Quando tu chega junto da serra, ela sobe 500, 600 metros, os ventos ascendentes fazem gerar muita chuva. Então, a 50, 60 km de distância, tu tem um tipo de manutenção em conserva. Quando tu chega ali na serra, já mudou. É outro tipo, tu tem uma maior precipitação, tu tem maior dificuldade no controle de vegetação, o teu sistema de drenagem é mais exigido, a condição da topografia do terreno. Se tu vai para uma zona de serra, tu vai possivelmente ter mais manutenção, pistas com muito ondulado, com muitas curvas e tudo. A tipo de solicitação do pavimento é maior, os caminhões andam mais devagar. Eu gosto sempre de falar no Paraná, porque eu acho fantástico, lá eles usam quebra-mola para... tem problema de acidente e botam quebra-mola. Não vou entrar no mérito da discussão aqui sobre a vantagem e desvantagem, pode ou não pode, mas é um fato. E sempre que se chega junto dos quebra-molas, tu tem a deformação do pavimento por causa do esforço tangencial, principalmente se é asfalto, né? Então é um tipo de manutenção que tu vai ter. Eu posso falar muita coisa de manutenção aqui, mas os custos realmente mudam. E tu tem, normalmente, assim, o Crema me ensinou muito, quando eu trabalhei no Crema do DENIT, a partir de 2007. Foi bem bacana de ver que, como assim, não foi um investimento pesado, mas a diferença é que tu tem um mínimo de investimento, um mínimo, gente, eu estou falando... Deixa eu pensar se eu consigo trazer números. Na faixa aí de 15%, do valor total do contrato para fazer manutenção da faixa de domínio, trouxe um resultado assim em 2 anos fantásticos, em termos de limpeza, se descobrir bueiros, desobstruir sarjetas. Não foi um investimento muito pesado em termos de implantação e recuperação da rodovia como um todo. Então é algo assim que é bacana de pensar. Então normalmente tu tem um investimento pesado inicial, mas tu depois fazendo a manutenção, com certeza ele cai drasticamente, mas tem que ser feita. Tu não pode deixar para fazer a cada 8, 9 meses, não tem como.
tá? Agora tem uma equipe ali boa, que saiba fazer um bom trabalho, o resultado é bem, digamos, tranquilo. E isso aqui, nossos afundamentos, a gente vai ter sempre. O Pedro está falando que a BR-280 em direção a São Francisco do Sul está em fase de duplicação. Ah, que coisa boa, Pedro, em direção a São Francisco, porque é um porto razoavelmente movimentado. E eu confesso que eu, às vezes, saía enlouquecidamente fugindo ao meio-dia, quando o serviço estava uma parada, para ir pegar umas ondinhas lá na Enseada, tá? E surfar um pouco e voltava, porque o meu serviço sempre era mais alongado, eu tinha essa oportunidade de fazer de vez em quando umas loucurinhas, mas era uma pista simples, bem complicada, e eu imagino que no verão, sem a duplicação dessa pista, deve ser bem mais complicado. Já faz um tempo que eu não vou aí agora. Eu sei que foram instaladas muitas fábricas lá perto lá de São Francisco, então a duplicação de toda Santa Catarina, parabéns para Santa Catarina também, pela BR-470 e aí pela 280. Eu não sei se ali para cima, para Corupá, está sendo feita a duplicação, mas eu assim, eu sempre me lembro que a participação do engenheiro Isaldo do DENIT, também um engenheiro muito bacana aí de Joinville do DENIT na época, agora me fugiu um pouquinho o nome, daqui a pouco, vamos ver se eu me lembro. Foi uma das melhores estradas que a gente conseguiu trabalhar em termos assim de cooperação da empresa executora junto com o DENIT para se obter melhorias no contrato do CREMA primeira etapa, tá? Assim, foram feitas terceiras faixas ali, porque é uma serra bem complicada, chove pra caramba naquilo ali, era muito difícil de trabalhar, mas enfim, tenho boas recordações da BR-280 em direção de Corupá até Mafra, certo? E sempre gosto de, eu mexo ali que era uma rodovia que o quilômetro tinha 888 metros, se eu não me engano. Tá, eu tinha um totem calibrado no meu carro, eu não conseguia nunca fechar os marcos da rodovia, porque ela teve como é que eu vou dizer? Os empreiteiros gostavam, né? Executavam 890 metros e mediam 1 quilômetro. Mas enfim, eu estou brincando, não foi isso que aconteceu. E o Elias falando aqui de novo que o custo da manutenção é sempre menor que a correção. Pô, Elias, com absoluta certeza, parabéns, é uma colocação bem correta, tudo que tu puder prevenir. Imagina um bueiro entupido e gerar uma erosão, ou uma ala, principalmente a ala de... Qual delas? Qual é a ala mais importante para a manutenção de uma rodovia, montante ou jusante? Onde é que a minha experiência prática diz que ocorre a maioria dos problemas em alas de bueiros? Tem vídeos meus, tem uma série de artigos que eu já falei sobre isso, tanto lá no YouTube como no Instagram. É jusante, gente. A maior parte dos problemas que eu vi sempre foi em jusante, tá? Então, uma manutenção pode te evitar daqui a pouco de tu perder uma parte da estrada jusante, ou quem sabe até, eu já vi a estrada inteira por problemas de erosão ou no bueiro a jusante em dias de muita chuva. Certo, pessoal? Mas eu vou falar sobre manutenção de faixa de domínio, tá? O Pedro também, né? O apelido... Tá boa essa, até que eu não estou mal. Rivanildo entrando, Rosa... o Pedro de Joinville falando, o apelido de Joinville é Chuvaville. Tá, eu também sei de outra cidade que chove muito no Brasil, né? Ubachuva, né? Ou Ubatuba, tá? São cidades que chovem muito no Brasil. O Francinaldo fez um comentário. Manutenção de mais em rodovia com concessões, com pedágios, etc. Na maioria das rodovias administradas pelo DENIT, não tem muitas manutenções. Bom, sobre o GREP, é tudo do Francinaldo. Francinaldo. Sobre o GREP, trilhas de rodas. Bom, tudo bem, vamos lá, já estamos encerrando. Francinaldo é aluno do meu curso, que bacana o comentário. Não é ainda, né? Vai ser. Mas vai ser.
Tem que ir para o sinal. Eu gosto que ele é muito participativo. Quase você mandou. Vamos lá, eu sempre digo o seguinte, eu penso assim, tá, esse é um pensamento do meu entendimento, tá, pessoal? É bacana, eu sou favorável às concessões, tá? Infelizmente eu sou, tá? E isso é no mundo inteiro. Onde é possível, viável financeiramente ter concessão, ou seja, o pedágio implanta, tá? Porque realmente os pavimentos, a infraestrutura de rodagem, eu tenho certeza que é o maior patrimônio do Brasil, são as estradas. Patrimônio eu estou falando de dinheiro. Se tu pegar o custo do metro quadrado de implantação e de manutenção de uma rodovia, e ele com certeza, uma rodovia vale muito mais do que qualquer soma de prédios ou enfim, infraestruturas, por mais que talvez portos sejam estruturas grandes, caras também, mas assim, vamos pensar Brasil aí com 100, 120 mil quilômetros, vamos falar 150 talvez, mil quilômetros de área pavimentada, com certeza passa disso somando as pavimentações dos municípios. A pavimentação é o maior bem público em termos de valor que existe no Brasil, tá? E por exemplo, é caro implantar um bueiro, uma rede de água, assim, é caro a implantação? Mas depois a manutenção é 1000 vezes menor que uma pavimentação. Todos nós que trabalhamos no setor sabemos. Então é muito importante tudo que nós estamos abordando aqui. Sobre manutenção, cuidados, lembrando, né, o controle da carga, cuidado da mistura para evitar os ATRs. Esta é a vantagem das concessões. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Colocar balança. Eles vão desesperadamente. E, gente, é muito difícil implantar uma balança. Se alguém de vocês alguma vez tiver que for, digamos, escalado para trabalhar na implantação do sistema de balança, tenham muito cuidado, preste atenção aos mínimos detalhes, porque a validação que é feita pelo metro é muito exigente. As pistas de chegada e arrancada têm que ser perfeitamente niveladas. Se o caminhão pular, dá interferência na balança, não passa na aprovação, tá? Mas são esses sistemas que garantem que não exista ATR, tanto ATR em rodovias concedidas. Tá? E vamos lá, vamos falar mais. Quem é que é aqui? Dani Clerman. Dani Clerman, isso mesmo. As estradas são nossos grandes patrimônios. Que bom, Dani, gostei que tu entendeu essa visão. Sim, eu espero, eu acho que eu tenho quase certeza que deve ser isso mesmo. Não consigo imaginar, gente. Eu estou falando de pavimentação na prática, sempre lembrando para ti também, Dani, que eu acho muito importante, eu sempre falo muito sobre aeroportos também, e vou reforçar de novo, Brasil, segundo país do mundo em números de pistas de aeroportos, porque o Brasil é grande, tá? É um mercado, gente, é um mercado, tá? E nós temos a pandemia que está restringindo um pouco, mas tudo isso vai passar com certeza, e as pistas exigem muita manutenção. Pistas de aeroportos com muito tráfego, a cada 6, 7 anos tem manutenção pesada. Todo mundo tem acompanhado o que está sendo feito no aeroporto de Congonhas, que é o nosso aeroporto mais movimentado. Foi utilizado um CPA com um conceito de várias questões técnicas bem pequenas para quem acompanha um pouco mais os históricos dos problemas e tudo. Sabe da dificuldade que é quando a gente fala das ranhuras, dos grooving, do CPA, capacidade de absorção de água, mas eu também sei que o CPA nas zonas de parada e arrancada de aeronaves tem problema, porque ele aquece, ele é desagregado, então foi feito o grooving. Lá no Congonha eles desaprenderam e utilizaram quase o que existe, o que é conceitualmente hoje o mais top. E por que eles chegaram a isso? Experiência, gente. Fez, deu errado, aprende, busca nova solução, até que se ache a solução correta. A engenharia não é uma coisa que tu só vai lá, abre o livreto, estuda ali, ou leu ali e aplica, e vai dar tudo certinho. A norma é perfeita, segue perfeitamente a norma que tudo vai dar 100%. As coisas mudam, nós temos mais carga pesada, nós temos mais dificuldades com os nossos asfaltos, estão mudando. Não sei se para pior ou melhor, tudo que eu ouço das pessoas bem mais experientes que eu,
é de que o CAP 20, o asfalto que era utilizado há 30 anos atrás, tinha um comportamento muito melhor que o CAP 50-70. Tá? Isso, gente, é a vida real. Hashtag vida real, gente. Conhecimento da prática, é isso aí. Mas está muito bom falar com vocês, eu já estou me alongando. O Pedro aqui, vamos lá, Pedro, eu vou ver se dou uma travadinha aqui, senão eu vou longe. As balanças de passagem rápida seguem o mesmo critério? Sim, as que são com o tráfego contínuo, né? O caminhão não para. Na verdade, justamente as de passagem rápida, entre aspas, rápida é 15 km por hora, né, Pedro? Foi, Pedro, né? Uhum. Foi. Não, aquela que o caminhão não para, né? São essas que tu tem que ter um pré-nivelamento. Então tu tem que ter ali em torno de 40 metros antes, perfeitamente nivelados e alinhado, para que o caminhão já venha na velocidade, a suspensão pare de balançar. Quando ele entra, ele fica balançando, a suspensão pare então com o balanço, para quando ele passar na balança dinâmica, né? O caminhão esteja sem vibrações verticais. Então ele passa ali, a saída de novo tem que ser perfeitamente nivelada para não gerar vibrações no caminhão. Essas vibrações, os equipamentos são muito sensíveis, tá? E acusam. Daí começa a ter variações, tem um diferencial ali que o Inmetro determina. Se começar a passar em várias amostragens, a aferição não é homologada, não pode ser. Então não fica validado, mesmo que o peso, entre aspas, esteja correto, e está, mas esse nível de variações não é aceito. Eu não sei se essas tolerâncias não são um pouco exageradas, tá? Porque tu pode estabelecer, através da leitura que deu, aumentar um pouquinho a tolerância. Gente, e eu falo aumentar um pouquinho, porque dentro do limite da carga legal, que está girando em torno de 10.500 hoje por eixo, e vocês, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um lema, não me pergunte onde fica o Alegrete, que é para não dizer algo que a gente não sabe. Por que a gente faz viga bem com 8.200 quilos e se a carga legal já está admissível até 10.500, né? Mas assim, por exemplo, a última vez que eu estive numa balança, aí que a gente foi ver toda essa série de dificuldades que existe na implantação do sistema, eles pararam um caminhão Mercedinho. Para quem não conhece, o Mercedinho 709, 608, aqueles caminhões para carga no eixo traseiro, se eu não me engano, até 6, 7 toneladas no máximo. É um pneu pequeno, né? A carga com o caminhão, não carga, né? O peso do eixo traseiro. E naquele dia, naquele momento, eles pararam um com 12 toneladas. Ele foi obrigado a ficar parado e fazer transbordo. Imagina tu tirar 4, 5 toneladas na munheca de dentro do caminhão para outro. Era o único jeito de fazer. E, enfim, mas tomou a multa dele lá e tudo. Mas era sobre isso que eu queria falar, sobre o fundamento. Controle de carga. E, gente, sempre lembrando da terceira semana de pavimentação, que será em janeiro do ano que vem, 2021. Tá, já tem uma lista de espera lá no link da bio do Instagram, para quem quiser já ficar, vai ser fechado lá para vocês poderem participar na nova semana da pavimentação. E quarta-feira que vem eu vou falar então sobre microfresagem, tá, gente? Vai abranger bastante coisa de novo. Eu agradeço a participação de todos aí, Paulo, João, uma turma grande, Batiste, Pedro, o Elias, que perguntaram, Cristiano Bondan, que entrou aí, me deu branco no nome, é a idade. É a idade. O Cris, sim. E o Francinaldo, e Diogo, e todo mundo. Pessoal, valeu, quarta-feira, amanhã eu tenho que viajar bastante, mas estou contente de ter retomado as nossas lives, falando de assuntos bacanas sobre pavimentação. Quarta-feira que vem, que é dia 16, às 20h30, nossa nova live. Eu sei que é dia 16, porque dia 17 o governador vai inaugurar a minha estrada, então dia 17 vai ser com fortes emoções para nós aqui. Um grande abraço para todos vocês, boa noite, fiquem todos bem aí, valeu, até a próxima.